Amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao estudo das profecias do livro de Daniel. Hoje nós vamos analisar as 70 semanas de Daniel 9, entendendo que as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 14 é uma continuação das 70 semanas, sendo então duas profecias de tempo. Considerando isso, se faz necessário utilizar o princípio de interpretação dia-ano, de acordo com Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e Levítico 25, verso 8, nas quais um dia em profecia representa um ano literal. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 dias ou 490 anos literais. E 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias ou 2.300 anos literais. Ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos para a Bíblia. Vejamos o que diz Daniel, capítulo 8 e o verso 14, diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Vejamos o que aconteceu com o profeta. No verso 26 ainda é explicado: a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Portanto, esta profecia era para um tempo muito além dos dias do profeta. O verso 26, veja o que diz: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Veja o que aconteceu com o profeta. Então, Daniel não entendeu essa questão, este ponto do capítulo 8, nas quais trata dessa longa profecia. Entendemos ser, de toda a Bíblia, a mais longa profecia de tempo, porque fala de 2.300 anos. Vejamos agora o que aconteceu com o profeta há algum tempo, que gerou o capítulo 9. Entendemos, de acordo com o que está escrito, que Daniel 9, do verso 1 até o verso 19, está contida uma das mais extraordinárias orações feita por um filho de Deus. Uma tremenda, uma extraordinária de oração. Mas como o assunto hoje não trata de oração, nós só vamos ver a questão relativa à profecia das 70 semanas. Mas vejamos o que diz o verso 3 do capítulo 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Agora nós vamos ver a resposta de Deus à oração do profeta. Verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel veio rapidamente. Verso 22, ele queria instruir-me. Aí o verso 23 completa: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então Daniel ainda estava em oração quando Deus, por intermédio do seu anjo Gabriel, enviado à terra para poder esclarecer essa questão que Daniel não tinha compreendido. E agora que o anjo vai explicar a partir do verso 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então o anjo começa tratando da questão das 70 semanas, e na sequência nós vimos aí uma série de eventos. E Jesus está envolvido a obra sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Agora o verso 25, vejamos o que diz. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém. Então o ponto de partida da profecia é a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então agora nós vamos ver lá no livro de Esdras, no capítulo 6, verso 14, está contido esta ordem. E nós vamos combinar esses dois versos. Daniel 9, 25 e Esdras 6, 14, que diz assim. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Portanto, nós temos o ponto de partida da profecia das 70 semanas e, na sequência, os 2.300 anos que continuam a partir do cumprimento das 70 semanas ou dos 490 anos. Então, continuando agora, no mesmo verso, verso 25, disse que 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Entendemos que exatamente 7 semanas foi o tempo que demorou, que levou para a reconstrução de Jerusalém. E o texto nos diz que mais 62 se estenderia até o ungido, ok? No caso, Jesus. Lá em Atos 10, 38, Pedro revela essa questão que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Também o próprio Jesus, lá em Lucas 4, 18, ele menciona que ele foi ungido para evangelizar. Então entendemos que trata-se de ungido. Então nós vimos aí 7 semanas e 62 semanas. Vejamos o que diz o verso a seguir, que é o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará. Então agora amplia o verso da dimensão maior agora, amplia a nossa compreensão nos dizendo que depois das 62 semanas seria morto um ungido, no caso de Jesus. Nós vamos entender melhor no verso 26, 27, que vai nos dizer o seguinte. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Agora complementa o verso anterior nos dizendo o seguinte, que ele, Jesus, o ungido, faria uma aliança por uma semana. De acordo com o princípio de interpretação dia-ano, uma semana equivale a 7 dias e também equivale a 7 anos literais. Portanto, entendemos que a explicação ou a compreensão correta desses textos já lidos seja a seguinte. Jesus começou seu ministério no ano 27 da nossa era, com o seu batismo. Mais 3 anos e meio, chega-se ao ano 31, quando Jesus foi morto lá na cruz do Calvário. Resta mais meia semana, mais 3 anos e meio, que entendemos que trata-se do apedrejamento de Estevão, completando as 70 semanas preditas lá no verso 24. Lá no livro de Atos, no capítulo 6, a partir do verso 8 até o verso 15, fala da primeira parte dessa questão de Estevão, quando ele estava diante do Sinédrio e ele fez uma defesa. Lá no final do capítulo 7,
É-nos dito que Estevão disse que estava vendo o céu aberto e, diante dessa declaração, o Sinédrio considerou que ele estava blasfemando e então o levou para fora da cidade e o apedrejou. Estevão foi morto por apedrejamento. Entendemos que, diante disto, se completou as 70 semanas, ou tempo de graça que Deus deu para o povo de Deus. Somando a isto, os 490 anos, mais os 1810 anos, se estende que vai até o ano de 1844, seria o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que Jesus purificaria o santuário celestial. Então vimos aí que nós podemos agora, através de um diagrama, ver melhor essa questão, ok? No ano 457 a.C., foi quando Jerusalém começou a ser restaurada. Demorou exatamente 7 anos e chegamos ao ano 408. Somados mais 62 semanas a partir do término da reconstrução de Jerusalém, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, da nossa era, e deu-se início ao ministério terrestre de Jesus. Demorou 3 anos e meio, ou seja, mais 3 anos e meio da última semana lá de Daniel 9:27, aconteceu exatamente isso, a profecia se cumpriu, ok? 3 anos e meio depois da morte de Jesus, chegamos exatamente ao apedrejamento de Estevão e, consequentemente, terminou a profecia das 70 semanas, que se estende agora com a continuação da profecia dos 2.300 anos até 1844. Então isso é mais fácil, é mais compreensível com um diagrama que os meus amigos e irmãos vão ver. Então agora nós vamos ler alguns textos bastante consideramos necessário para compreendermos melhor essa questão do santuário do céu, o que aconteceu com Jesus, o que acontece quando nós pecamos, como é que Deus resolve essa questão do pecado. Então nós vamos aqui neste livro, Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 1104. Diz assim: quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro e ali permanece até o tempo do juízo investigativo. Então se fará chamada do nome de cada indivíduo e será examinado o seu registro por aquele que declara: conheço as tuas obras. Se naquele dia se verificar que não houve arrependimento completo de todas as nossas más ações, nosso nome será apagado do livro da vida e nossos pecados permanecerão contra nós. Vemos aqui a seriedade desta questão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados estão registrados nos livros do céu. E no dia do juízo, a partir de 1844, se faria um exame criterioso de cada pessoa. Vejamos agora o que diz este livro, Serviço Cristão, na página 45. Muitos têm aparência de piedade, seus nomes estão nos registros da igreja, mas têm um registro manchado no céu. O anjo relator escreveu fielmente suas ações, cada ato egoísta, toda palavra inconveniente, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, com toda engenhosa dissimulação, são fielmente anotados no livro de registros mantido pelo anjo relator. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós cultuamos a Deus, nós fazemos parte de uma religião, de uma denominação, de um grupo religioso, e nós achamos que com isso estamos salvos,
e não atentamos para essa questão de como está os nossos pecados no céu. Então, é muito sério essa questão. Estou na igreja considerando que estou salvo e tem um nome e tem uma mancha de pecado registrado lá nos livros do céu. Então, agora nós vamos ver um texto muito interessante que vai tratar dessa questão de purificação do santuário do céu. Muitas pessoas não compreendem que no céu se tem necessidade de uma purificação, se no céu tem pecados. Nós vamos ver agora essa parte final do nosso vídeo. Veja o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9 e o verso 23. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Esse texto está nos dizendo que existem figuras de coisas que estão registradas no céu, ok? E que é necessário uma purificação com um sacrifício superior. Entendemos que essas figuras de coisas que estão registradas trata-se da obra típica, ou seja, desde que Adão pecou, todos os pecados eram perdoados mediante uma confissão, um animal, esse animal era morto, então o pecador era perdoado. Isso deveria ocorrer até quando Jesus viesse o antitipo. Então, quando Jesus encontrasse o tipo, então Jesus daria fim a esta obra terrestre de sacrifício de animais, porque o próprio Senhor Jesus, em pessoa, se entregou, morreu e ressuscitou, consumando esta obra, dando fim a esse sacrifício de animais, ok? Diante disso, eu creio que deu para entendermos bem essa questão. Agora nós vamos ver uma questão bastante interessante com relação à questão de dar fim aos pecados. Como é que é isso? Quando confessamos nossos pecados, pedimos perdão, arrependemos, abandonamos o pecado, deu-se fim ao pecado. Quando é que se dá fim ao pecado? Muitos creem, de acordo com o texto bíblico, que diz lá que Deus lança nossos pecados na profundeza do mar e não se lembra mais. Realmente Deus faz isso. A questão é quando, no ato do perdão, Deus faz isso, ou é uma ocasião posterior. E é isso que nós vamos ver agora nos textos. Veja o que diz. Depois de sua ascensão, nosso Salvador iniciara sua obra como sumo sacerdote. Ok? Continuando. Assim como o ministério de Cristo devia consistir em duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste, semelhantemente, o ministério típico consistia em duas divisões, o serviço diário e o anual. E cada um deles era dedicado a um compartimento do tabernáculo. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus, a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos. Assim, o sacerdote do ministério diário aspergiu o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. Veja o que diz esse texto. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no serviço típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. No dia da paga final, os mortos devem ser julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido serão eliminados dos livros do céu. Portanto, o pecado confessado, perdoado, o pecador é perdoado, mas continua nos livros do céu até o dia do julgamento. Então, se fará uma verificação para que se realmente houve um arrependimento genuíno e verdadeiro. Se houve, aí sim serão removidos esses pecados nos livros do céu. Nós vamos ver agora o que se faz com esses pecados após serem removidos. Que está no verso, no texto a seguir. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo, da contaminação do pecado, encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que arrostará a pena final. Assim se termina e assim se dá fim aos pecados. Ok, meus amigos e irmãos? Então nós vimos aqui que é necessário uma obra final de Jesus lá no santuário celestial, e é isso que ele está efetuando a partir de 1844 para cá. Consideramos este tema, esse assunto de grande relevância, haja visto como essas questões do pecado devem ser resolvidas perante todo o universo, nas quais vai justificar também o caráter de Deus, que uma vez foi acusado no céu por Lúcifer. Ficou patente diante de todo o universo uma acusação contra Deus que não tinha culpa, mas ficou visível para todo o universo, que não é onisciente, esta questão da acusação contra Deus. Então Jesus está justificando o próprio Pai e também está justificando todo pecador arrependido que se dirige a Deus, a Ele em oração. Então terminamos esse vídeo desta forma bastante interessante. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os meus amigos e os meus irmãos. Amém.